estarmos juntos mais uma vez na nossa terceira aula da UPM desse ano, que tem como título do curso Ele Vive, a Presença do Ressuscitado na Comunidade. O assunto específico dessa aula é o encontro com o ressuscitado, testemunhado na narração de Lucas. A aula foi preparada por Maria Manoff, né? Essa terceira aula vem na sequência de duas outras temáticas interessantes, vocês recordam? A primeira, que foi a presença de Deus, né, na história do povo judeu, então, baseada nos relatos do Antigo Testamento. A segunda, que foi uma antecipação, na verdade, a segunda deveria ser essa, mas tivemos que mudar, e o Conrado deu a aula sobre a presença de Jesus no meio, na comunidade, né? Que, no fundo, a gente vai ver hoje que é a presença de Jesus ressuscitado. Eu acho que o conteúdo da aula de hoje vai dar uma visão nova para essa frase que a gente usa com muita normalidade entre nós, né? Onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, né? Então, a gente, como a Dolores deixou claro na primeira aula, Deus se manifestou, né? E marcou a sua presença na história do povo judeu de diversos modos, né? Mas, de modo particular, segundo o relato do Antigo Testamento, de modo simbólico, né, na Arca da Aliança, a Arca que significa a presença de Deus junto com o seu povo, né, naquele lugar específico. Depois, uma realidade que assume uma importância enorme para o povo judeu é o Templo de Jerusalém como lugar da presença de Deus, né? No Novo Testamento, acontece uma coisa nova, né? É como se Deus vem colocar a sua tenda aqui entre nós, na comunidade. Ele mesmo se fazendo presente, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Digamos que essa é a grande novidade relativa à presença de Deus na história da humanidade, né? Trazida pelo Novo Testamento, né? Depois, um detalhe importante, antes que comecemos a falar do Evangelho de Lucas especificamente, é recordar que todos os evangelhos, todo o Novo Testamento, foi escrito com uma leitura pós-pascal, né? Foi tudo escrito depois da ressurreição de Jesus. Então, o texto do Novo Testamento tem já diante de si, quem escreve esse texto, a realidade de que aquele Cristo que viveu entre nós, que estava entre nós, morreu e ressuscitou. Então, ele, de fato, é o Filho de Deus, né? São Paulo diz que a nossa fé tem fundamento porque Cristo ressuscitou. O contrário não teria sentido, né? A nossa fé não teria sentido se Cristo não tivesse ressuscitado. Então, a ressurreição de Cristo é fundamental. Importante pensar isso. Tudo que é escrito no Novo Testamento, tem como base essa grande experiência do ressuscitado, né? Primeiro com todos com os quais ele convivia e depois permanentemente na humanidade, né? Como ele prometeu durante o período em que esteve com os seus, né? Depois da ressurreição. Então, todo o relato do Novo Testamento é a partir de uma luz pós-ressurreição, pós-pascal, né? A escolha da autora dessa aula, da Maria Manoff, pelo Evangelho de Lucas, por um motivo, digamos assim, por uma questão metodológica. Tinha que partir de algum lugar para aprofundar essa realidade de Jesus ressuscitado. Todos os evangelhos falam, não é? E falam dos mesmos fatos, com algumas nuances, algumas diferenças
em relação ao contexto, né? Porque, como a gente já foi dito diversas vezes, não é objetivo do livro sagrado, do texto sagrado, fazer história, um acontecimento depois do outro, não é essa a preocupação do autor sagrado. O autor sagrado está preocupado em mostrar uma realidade, em revelar algo de Deus, algo de Jesus, algo da mensagem que ele trouxe, né? E o Evangelho de Lucas tem uma coisa importante, que é a ideia de encontro. O ressuscitado vem sempre ao encontro dos seus amigos, dos seus discípulos. É sempre ele que toma a iniciativa. Por isso, a escolha pelo Evangelho de Lucas, né? Depois, um outro fato interessante é que o primeiro relato, historicamente falando, o primeiro registro sobre a ressurreição de Jesus, na verdade, está em Paulo, na carta aos Coríntios. Ele diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, das quais a maior parte ainda vive. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim como um abortivo. Esse é o relato de São Paulo ao Coríntios. Por que é importante? Porque a gente sabe que Lucas conviveu muito com Paulo. Então, isso quer dizer que o relato de Lucas está na mesma linha desse relato de Paulo. Certamente foi Paulo que recordou para Lucas todos os acontecimentos. E a partir dessa convivência com Paulo que Lucas escreve também sobre a ressurreição, né? Ótimo. Então, a escolha de Lucas está explicado, né? Lucas, no capítulo 24 do seu Evangelho, ele relata diversos momentos em que Jesus aparece, né? E que vai desde a ressurreição à ascensão, ou seja, até o último momento em que Jesus estava entre nós, né? Então, é fundamental partir de Lucas justamente para fazer todo o percurso do ressuscitado entre nós. Então, o relato do ressuscitado, né, os acontecimentos, ocupa todo o capítulo 24 de Lucas, com o qual ele conclui. Depois, é muito interessante que as consequências da presença do ressuscitado são retomados e são o início dos Atos dos Apóstolos, que também foram escritos por Lucas, né? Então, a gente vai tratar especificamente desse capítulo 24. A estrutura do capítulo digamos assim, se organiza assim, né? Primeiro tem o encontro das mulheres com o túmulo vazio, né? A gente sabe, primeiro sábado depois da ressurreição, Maria Madalena, Maria de Magdala e outras mulheres vão visitar o sepulcro e não encontram Jesus, não encontram o corpo. Encontram os lençóis e não encontram o corpo. Depois, você sabe, teve aquele diálogo com aquele que depois eles entenderam que era um enviado de Deus, um anjo, né? E o anjo diz: o que é que vocês procuram aqui? O que vocês procuram aqui? Ele não está mais aqui, ele vive, não é? E é essa ideia que marca a abertura do relato do ressuscitado. Ele vive. Primeiro, um momento de perplexidade, de susto, de incompreensão do que estava acontecendo, e depois esse anúncio fundamental. Aquele que vocês viram morrer, ressuscitou. Ele vive, né? Essa é a coisa, a chave de leitura para entender o Evangelho de Lucas. Depois, no segundo momento, né, Lucas relata o episódio dos discípulos de Emaús. A gente vai ler o texto, o Paulinho vai ler para a gente o texto do Evangelho de Lucas relativo a esse momento e depois ao encontro com os 11 apóstolos no cenáculo
e, se der tempo, até a ascensão, para a gente ir repassando a estrutura do texto de Lucas e vendo o que é que emerge desses textos como ensinamento, como revelação e como, digamos assim, indicações para a gente viver justamente sobre a realidade do ressuscitado. Eu vou compartilhar com vocês agora o texto, né? E como eu disse, Paulinho vai ler. Vocês fiquem muito atentos aos trechos que estão sublinhados ou que estão em vermelhos, porque eles dizem muito, são muito importantes para o que a gente vai aprofundar nessa aula. Ok? Então vamos lá. Um momentinho. Ok. Paulinho, e aí? Ok. Olhe, então, esse relato dos discípulos de Emaús está distribuído em 3 momentos, né? O primeiro que vai dos versículos 13 a 19, os discípulos não reconhecem aquele que se aproxima deles e conversa com eles. O segundo momento, Jesus, que é aquele que se aproxima, explica as passagens das Escrituras que se referiam a ele e à ressurreição. E, por último, os discípulos reconhecem Jesus ao partir do pão. Pronto. Então, vamos ao primeiro quadro, a esse primeiro momento. Pode ler, Paulinho. Eis que no mesmo dia caminhavam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que estava à distância de Jerusalém a 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre tudo o que tinha passado. Sucedeu que, quando eles iam conversando e discorrendo entre si, aproximou-se deles o próprio Jesus e caminhava com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Ele disse-lhes: que conversas são essas que ides tendo enquanto pelo caminho, e por que estáis tristes? Respondendo um deles, chamado Cleofas, disse-lhe: só tu és forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que ali tem se passado estes dias? Então, desse trecho emerge a primeira coisa importante, né? Duas pessoas estão falando sobre questões que interessam a elas, alguma coisa ligada intimamente à vida delas, né? Eles compartilham, eles estão em comunhão entre eles. Depois, alguém que é o ressuscitado se aproxima e se estabelece um diálogo entre o Cristo, o ressuscitado, e esses discípulos. Importante lembrar sempre, é o ressuscitado que vai ao encontro de seus discípulos. Então, no centro desse trecho, o que é que está? Qual é a ideia importante? Jesus caminha com eles. É um encontro entre o ressuscitado para caminhar com os seus discípulos, pelos quais ele se interessa. De fato, pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Pronto, podemos ir adiante. Os 2 discípulos, respondendo à pergunta sobre o que tinha acontecido, ele disse-lhes: que é? Responderam: sobre Jesus Nazareno, que foi um varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo.
e de que maneira os nossos príncipes dos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse o que havia de resgatar Israel. Depois de tudo isso, é já hoje o terceiro dia. O terceiro dia depois que estas coisas sucederam. parece mais. Ok, eu já li. Pode continuar, Paulinho. É bem verdade que algumas mulheres que estavam entre nós nos sobressaltaram porque, ao amanhecer, foram ao sepulcro e, não tendo encontrado o seu corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma aparição de anjos, os quais disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam como mulheres tinham dito, mas não o encontraram. Ele disse-lhes: ó estultos e tardos do coração, para crer tudo o que anunciaram profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas e que assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se tinha dito em todas as Escrituras. Bom, então, aqui tem a realidade vai se aprofundando, né? Jesus vai ao encontro desses discípulos que estavam preocupados, estavam sofrendo, pergunta, se faz um com eles, entra na realidade dele, do que vocês estão falando, se interessa pelo que está falando, né? Esse fato de falar durante o caminho sublinha que existe um percurso de maturação espiritual, que para que alguém se faça discípulo verdadeiro é preciso caminhar com o mestre, e nesse diálogo permanente e contínuo, o próprio mestre vai revelando a sua realidade e revelando a sua vida, não é? É Jesus que vai explicando o conteúdo do Antigo Testamento. Até então, eles que já conheciam esse conteúdo, que se falava do Messias, mas não tinha ainda a luz para entender que tudo aquilo que tinha acontecido é relativo à morte de Jesus. É a presença do ressuscitado que explica esse conteúdo, que abre os olhos e abre a mente dos discípulos para compreender o que o Antigo Testamento já dizia, compreender o que estava de fato acontecendo, né? Então, é o ressuscitado que explica, a presença dele entre nós, que explica os planos de Deus para a história. Depois vamos ao terceiro quadro desse mesmo relato. Pode ler, Paulinho. Aproximaram-se da aldeia para onde caminhavam, e ele fez menção de que ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque faz-se tarde e o dia declina. Entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, benzeu, partiu e lhe dava. Abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu. Disseram um para o outro: não é verdade que sentíamos abrasar-se-nos o coração quando ele estava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém.
Então, a primeira coisa interessante, a gente usou o texto, a tradução da Bíblia de Jerusalém, que fala em desaparecer. Mas no texto original, a expressão não fala de desaparecer, né? Como se Jesus tivesse desaparecido no sentido de não estar mais presente. Mas é uma expressão que diz mais, que exprime mais o fato de que Jesus não era mais visível aos seus olhos. Não é que tinha desaparecido no sentido, ele estava presente e agora não está mais. Ele não é mais visível aos olhos, mudou a forma da presença. Mas antes desse fato, uma coisa que é importante ressaltar é esse dado que eu já disse, mas que gostaria de repetir, que antes de Jesus ter chegado entre eles, ter se aproximado, ter ido ao encontro dele no caminho, o que era que estava acontecendo? Que eles estavam tentando entender o que tinha acontecido, né? Quase com um grande sofrimento, uma grande desilusão, porque o Senhor tinha morrido, né? Jesus vem, repito, e Jesus revela o sentido das Escrituras. Esse dado é muito importante, porque é preciso ter o ressuscitado entre nós para entendermos o sentido da palavra de Deus. Não existe outro modo. Precisa ser o próprio Deus a nos explicar o que ele quer dizer através de sua palavra. Isso é muito importante para a gente não ter aquela pretensão de possuir toda a verdade revelada. A verdade revelada é aquela que Jesus entre nós, o ressuscitado, nos ajuda a entender. Então é importante sempre garantir essa presença de Jesus entre nós, para que ele nos explique o conteúdo das próprias Escrituras. Bom, então agora voltando a esse dado a esse fato de que o texto original, né, de Lucas não fala de desaparecer, mas fala não é mais visível, não é? É quase, a gente vai ver depois da partilha do pão, e isso aqui é um fato também muito importante, não é? Partir o pão significa estar em comunhão, significa comungar, partilhar a vida, não é? Ser um, estar em unidade. Então, é com esse fato que ele não é mais visto, mas aí tem essa frase muito emblemática, muito interessante, de um dos discípulos, que diz: mas a gente não sentia, quando ele falava, que ardia o nosso coração? Ou seja, é, é a mesma experiência que todo cristão faz quando tem a presença, quando em comunhão experimenta a presença do ressuscitado. Aquela sensação de que uma luz brota do coração, um ardor novo brota do coração. É a presença de Jesus que é interiorizada. Ele passa do estar entre nós, ou do estar conosco, para o estar em nós. Ele não é mais visível, porque ele passa a viver a nossa vida, e a gente passa a viver a vida dele, não é? De certo modo, nos tornamos Jesus quando nos deixamos que ele viva como ressuscitado entre nós, né? A gente já sabe a condição para isso, que é o amor recíproco, a comunhão, a partilha do pão, como é representado muito bem nesse relato dos discípulos de Emaús. É muito belo isso, né? Quando eles repartem o pão, os olhos se abrem e eles entendem: ah, é o ressuscitado. É na comunhão que o ressuscitado aparece na sua plenitude. Não é? Ele se deixa ver, ele está sempre, mas ele se deixa ver quando existe a partilha de pão, quando existe a comunhão entre nós. E aí a gente sente o nosso coração arder. Não ardia o nosso coração quando ele falava, disse o discípulo. Pode continuar, Paulinho? Levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Encontraram juntos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam:
Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Esse trecho é muito interessante porque marca a unidade entre duas experiências de ressuscitado. A experiência dos discípulos de Emaús, que imediatamente sentem o desejo de voltar à comunidade dos apóstolos, não é? Voltar à família deles com os apóstolos, e a unidade desse encontro com outro encontro que os discípulos contam também, né? A comunhão das experiências. O discípulo imediatamente diz: na verdade, o ressuscitado também apareceu entre nós. São duas experiências que se encontram, né? Dos discípulos de Emaús e dos discípulos e dos 11 apóstolos, que fizeram a mesma experiência do ressuscitado e se encontraram para comunicar. Sempre essa necessidade de manter a comunhão e de voltar para a igreja enquanto comunidade com a presença do ressuscitado entre nós. E aí, um dado importante é que o relato passa para Jerusalém, né? E para o cenáculo. Então, passa de Emaús para Jerusalém, sempre num percurso, sempre num caminho, até o cenáculo, onde os apóstolos estão reunidos, né? Essa coisa desse percurso, né? Essa referência aos dados geográficos, né? É muito importante no Evangelho de Lucas. Porque, vamos passar adiante. Por quê? Porque, para Lucas, o que é fundamental não é nem tanto os dados geográficos, mas ele marca a distância para dizer que realmente houve um percurso em que eles caminharam juntos. Então, Emaús, né? O caminho até Emaús, onde eles aprofundam a relação com o mestre, onde o mestre revela a verdade da Escritura, né? Depois, o retorno a Jerusalém. Tem que ver, a gente tem que lembrar que Jerusalém é, para a tradição judaica, o lugar, né, para todo o Antigo Testamento, o lugar onde Deus habita, no templo. Então, Jerusalém é a cidade santa. Esse retorno a Jerusalém é como voltar à própria origem, ao próprio lugar, à própria casa. Os discípulos de Emaús fizeram um percurso com o mestre e depois voltam para a casa dele, né? Quase para resgatar a beleza da história relativa a Jerusalém. Isso. Uma coisa muito importante também é que, para Lucas, Jerusalém é fundamental também, sempre segundo a ideia de um percurso que o mestre faz com seus discípulos, porque toda a atividade de Jesus acontece, segundo o Evangelho de Lucas, num percurso que vai da Galileia a Jerusalém, que vai do local de origem de Jesus até a cidade santa de Jerusalém. Então, Jerusalém é sempre o centro da ação de Deus para o Evangelho de Lucas. Por isso, o retorno dos discípulos de Emaús para Jerusalém. Agora, acontece aí uma novidade. Tem um terceiro espaço onde o ressuscitado está com os seus discípulos, que é o cenáculo. O cenáculo, segundo os estudos, né, é certamente aquele mesmo local onde aconteceu a última ceia, né? Então, última ceia, espaço de comunhão, onde Jesus deu o seu mandamento novo, onde os discípulos, os apóstolos estão reunidos, né? Inclusive com Maria.
onde os apóstolos se reúnem com Maria, né? Os Atos dos Apóstolos fazem essa referência. E onde depois viria a descida do Espírito Santo, em Pentecostes. Então, o momento da comunidade, o espaço da comunidade, o espaço da comunhão, quase como uma nova leitura do que é a igreja, né? O que é passar do Templo de Jerusalém para o espaço da comunidade onde Jesus se estabelece como ressuscitado, né? Então, esse dado geográfico, ir para Emaús caminhando, depois de Emaús voltar imediatamente para revelar, para dizer o que aconteceu em Jerusalém, e depois procurar e encontrar os apóstolos no cenáculo, tem uma importância enorme para a narração, para o relato de Lucas. Bom, aí é só uma imagem do cenáculo como é atualmente, né? E para terminar, o encontro do ressuscitado com os apóstolos, outros reunidos no cenáculo. Pode ler, Paulinho? Enquanto falavam nisto, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Mas eles, turbados e perturbados, julgavam ver algum espírito. Jesus disse-lhes: Por que estáis turbados e que pensamentos são esses que vos sobem aos corações? Olhai para minhas mãos e pés, porque sou eu mesmo. Apalpai e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vós vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas não crendo eles ainda, e estando fora de si com a alegria, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles apresentaram-lhe uma posta de peixe assado e um favo de mel. Tendo-os tomado, comeu-os à vista deles. Depois disse-lhes: Isto são as coisas que eu vos dizia quando ainda estava convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e era necessário que o Cristo padecesse e fosse ressuscitado dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu vou mandar sobre vós o Espírito Santo prometido por meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da virtude do alto. Bom, então, são sempre as mesmas ideias, né? Que Lucas quer reforçar. Jesus vem ao encontro, Jesus reparte o pão, participa da comunhão, é um companheiro de caminhada, mas é um companheiro também de partilha do pão, ou seja, se faz um de nós, não é? Depois, um dado interessante é que Jesus se dirige ao grupo, ao coletivo, à igreja, né? Se dirige a vós, um conjunto, né? Uma comunidade, né? E a coisa importante é que, mais uma vez, Jesus retoma tudo que foi escrito sobre ele para demonstrar que ele é a conclusão definitiva da revelação. Quer dizer, ele é o cumprimento de tudo que já foi dito pelas Sagradas Escrituras. Mas é preciso ter sempre ele para que os olhos e a mente se abram
e a gente possua, os seus discípulos possuam a inteligência das Escrituras. O que é a inteligência das Escrituras? A racionalidade de Deus, a racionalidade do Espírito Santo, aquilo que está sendo revelado, né? Ter os olhos de Deus, para isso é preciso ter o ressuscitado entre nós. E por último, como uma consequência quase espontânea, natural, é que Jesus, como se dissesse, vocês fizeram essa experiência, sentiram o coração arder, sentiram que eu sou aquele que havia sido prometido, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu vim entre vós, eu vim trazer a salvação para todos. Então, vocês fizeram essa experiência, eu comi com vocês, eu comunguei com vocês, então agora vai e anuncia a todos os povos isso que vocês viveram. De fato, uma coisa muito interessante é que o anúncio dos primeiros cristãos, dos primeiros discípulos, dos apóstolos, era o anúncio da ressurreição. Esse era o anúncio fundamental. Portanto, era o anúncio de uma experiência com Deus, não tanto de conceitos ou de elucubrações intelectuais, nem mesmo de teologia no sentido de compreensão de Deus. Era uma experiência. O ressuscitado vive, ele não morreu, ele está entre nós. Nós o vimos, nós comemos com ele, por isso a nossa fé não é vã. Né? Acreditem, nós o vimos, somos testemunha dele. E Jesus envia para anunciar essa boa nova da ressurreição. Ele está presente entre nós, ele está presente na humanidade para sempre, em todos os lugares. E depois, por último, promete o Espírito Santo, né? Quase que para dizer, num único quadro, num único, digamos assim, contínuo, para dizer, eu ressuscitei e vocês entenderão o que significa essa minha presença pelo envio do Espírito Santo. E para concluir o relato, Lucas fala da ascensão. Paulinho? Paulinho? Então vamos lá. Depois levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, separou-se deles e elevou-se ao céu. Eles, após o adorarem, voltaram para Jerusalém com grande júbilo, e estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Bom, ótimo. Agora, quais são as ideias, né, em todo o conjunto do relato de Lucas, que a gente deve, só para organizar um pouco, porque já foram ditas, mas só para a gente concluir de forma orgânica todo o conteúdo. A primeira coisa é que prevalece o encontro do ressuscitado conosco, ele tomando a iniciativa, e o encontro dos irmãos que se amam, que faz com que o ressuscitado se manifeste. O anúncio da ressurreição é uma transmissão de uma experiência. É uma experiência que é partilhada. Os discípulos de Emaús fizeram isso, procuraram os apóstolos para dizer. As mulheres que foram as primeiras a verem foram anunciar aos apóstolos. Quer dizer, é uma experiência que é impossível controlar só para a gente. Precisa ser comunicada. Depois, a presença do ressuscitado é palpável. Quando ele está, a gente não o vê, porque é um outro tipo de presença, mas é possível tocá-lo com os sentidos da alma, como diz Chiara. Depois, é natural que essa experiência de tocá-lo, de partir com ele, compartilhar com ele o pão, ter comunhão com o ressuscitado, precisa ser comunicada, é impossível calar. Depois, o relato revela também
alguma coisa sobre quem é esse Jesus ressuscitado, como ele se comporta de fato. E tem alguns dados interessantes. Primeira coisa é que o primeiro sujeito a quem Jesus fala são as mulheres. Isso quer dizer muito, né? Porque as mulheres não eram, naquele momento, para a cultura do momento, não eram interlocutoras, né? Não eram interlocutoras, digamos assim, para se comunicar coisas importantes. Jesus escolhe as mulheres para dizer o anúncio da ressurreição é universal. O ressuscitado vai ao encontro de todos, né? Depois falam aos 11 apóstolos juntos, fala à comunidade, né? A importância dessa relação de comunidade e de amor recíproco. Não faz distinções, porque depois ele fala a mais de 500, né? O outro evangelho faz referência a isso. Depois ele não tem lugar específico para ele ir ao encontro. Ele está na estrada caminhando, ele está no templo, ele está durante a ceia, ele está em lugares fechados ou abertos, não importa. O ressuscitado, essa nova presença, está com a igreja, com a sua comunidade, com a comunidade dos seus discípulos, sempre. Depois, ele está sempre como companheiro de caminhada. Essa ideia é fundamental no relato de Lucas. Jesus ressuscitado vem para caminhar com a gente, acompanha a gente até que a sua presença é interiorizada, até que ele não nos deixe mais, ou melhor, que a gente sinta que ele está sempre com a gente. Ele está, ele chega e permanece. Ele deixa-se tocar. Ele senta-se à mesa junto com os seus discípulos, para dizer que ele é uma pessoa, não é? É Deus humanado, é Deus feito homem. Come diante dos discípulos, quase para dizer, veja, eu compartilho da vida de vocês. Abre os olhos do discípulo para a realidade e faz arder o coração. Dá a inteligência das Escrituras, faz com que elas sejam compreendidas. E na mesma linha faz compreender o plano de Deus sobre a história. Depois, esse é um dado interessante, ele mostra as chagas. As chagas não são negadas com a ressurreição. As chagas adquirem o seu verdadeiro sentido com a ressurreição. Para a ressurreição foi necessário passar pelo sofrimento, pela morte. Isso não é negado por Jesus, não é? A gente pega daí todo o ensinamento que isso quer dizer para a nossa vida. O sofrimento existe e tem valor, tem significado e será ressuscitado com a gente, com a nossa história. Ele vem e se coloca no meio dos discípulos. Não desaparece. Ele muda o modo de estar presente. Não é visível, mas não por isso está ausente. Ele, no final do percurso, com a sua presença, visto que nos tornamos discípulos dele, aprendemos com ele, sentimos a nossa inteligência e o nosso coração se abrir para a verdade de Deus, para a verdade revelada que ele explica, então ele passa a ser a nossa vida. Então interioriza-se na nossa vida, em nós, a presença do ressuscitado. E, por fim, nos envia a ser testemunha. Agora, importante esse dado, Jesus se dirige a esse grupo no cenáculo, né, a igreja. E todos aqueles que o viram individualmente voltam à comunidade, à igreja. A igreja enquanto comunidade de pessoas reunidas no nome de Deus, né? Em nome de Deus. Então, essa ideia é fundamental. O fato de estarmos juntos não é uma soma de pessoas unidas, pelo fato de cada uma ter seu próprio relacionamento com o ressuscitado.
É um grupo de pessoas que fazem a experiência de estarem de acordo. Isso a gente vai ver muito melhor, mais claramente, no outro relato que Lucas faz, da presença do ressuscitado na primeira comunidade de Jerusalém, nos Atos dos Apóstolos. Estar de acordo é viver a reciprocidade, viver um pelo outro e fazer com que isso se torne um estilo de vida. Nos Atos dos Apóstolos, a reciprocidade também estrutura as relações sociais. A reciprocidade leva a colocar tudo em comum, a não haver pobres, a não haver necessitado. Então, a consequência da presença do ressuscitado entre nós é uma comunidade viva, uma comunidade de pessoas que se amam e que reestrutura essa presença, reestrutura a vida social. Todos assumem a realidade do outro como própria. Um efeito disso é a comunhão dos bens. Todos colocavam o relato dos atos de todos colocavam tudo em comum e não havia necessidade entre eles. Ótimo. Então, para sentir essa presença, para experimentar que Jesus ressuscitado continua agindo na história, continua explicando o plano de Deus na história, a condição a gente já viu, já sabe, o Evangelho já apresenta, mas o carisma, a experiência que a gente faz com o carisma nos ajuda a entender muito bem isso, é o pacto de amor recíproco. Né? Estarmos prontos a dar vida um pelo outro, de modo que o ressuscitado possa se exprimir em toda a sua plenitude. Não é? Ele já se deu, ele já entrou na nossa história. Não é? É um dom gratuito a sua presença. Ele não precisa de nós, de certo modo, para estar como ressuscitado. Mas precisa do amor entre nós para que a sua presença possa se manifestar plenamente e possa produzir os mesmos frutos que produziu com os discípulos, com as primeiras comunidades cristãs. Ótimo. Eu acho que já foi suficiente. A gente, durante a aula, teve algumas perguntas e respostas, mas como não é possível fazer isso agora, eu gostaria só de reforçar essas ideias. O ressuscitado vem ao nosso encontro, caminha conosco, se interessa pela nossa realidade, pelas nossas incertezas, pelas nossas dúvidas, faz-se um de nós, né? Por isso caminha conosco, explica para nós os planos de Deus, as Escrituras, os planos de Deus para a história e para cada um de nós, nos abre a mente e o coração para esse plano de Deus e nos manda anunciar essa experiência da sua presença entre nós. Eu acho que essa é a síntese do relato de Lucas. Então, vamos adiante com esse amor recíproco entre nós para podermos ser um testemunho no mundo da presença do ressuscitado na comunidade. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Paulinho, por ter nos acompanhado. E até a próxima.